Meus amados irmãos, bom dia para todos. Deus muito abençoe a vida de todos os irmãos e amigos que estão aí nos acompanhando nessa manhã, nessa podcast. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Nós vamos continuar com a nossa temática Mudanças para melhor, de injustos para justificado, de criminoso para justificado diante de Deus. Devemos entender que a injustiça, ela está em todo lugar, principalmente em nosso coração. E às vezes nós, olhando, o nosso coração, vemos que fazemos acepção de pessoas, temos preconceitos, mas não são só estes atos que nos tornam pessoas injustas perante Deus. A injustiça que habita em nossos corações é fruto de algo que aconteceu há anos atrás, lá no Jardim do Éden. No caso, a injustiça ela é iniquidade, é crime, é maldade, é pecado. São estes sinônimos, que estão atrelados a essa palavra, a essa expressão. A nossa injustiça é herdada desde Adão e Eva. Você tem uma ideia lá em 1 Pedro 3,18, quando se fala que Cristo morreu pelos pecadores, ele vai dizer bem assim o texto, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Olha só, o justo pelos injustos. Cristo sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Todos perante Deus somos injustos. Romanos 3, de 10 a 12, vai dizer que não há nenhum justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Apesar que em algum momento o homem queira buscar e até ele pratique alguma boa ação ou uma justa prática que beneficie o próximo, no fim ele tropeça no próprio eu e acaba caindo perante Deus, que a palavra de Deus fala que aquele que tropeça num só ponto da lei, ele é culpado de toda a lei. Então, para você se manter justo perante Deus, você tem que ser perfeito. Você não pode pecar contra o próximo, contra Deus, contra ninguém. Então, isso é impossível para nós. Então, nós somos injustos por natureza. O homem não é justo porque ele fez em algum momento algo de errado, alguma ação injusta. Não, meus amados amigos. Ele é injusto por natureza do seu ser. A natureza dele é declarada como injusto. Não adianta você querer obedecer os mandamentos de Deus à la carte, eu vou obedecer o quinto mandamento porque eu honro pai e mãe, mas eu tenho dificuldade com o sexto mandamento porque às vezes eu odeio fulano, tenho vontade de me vingar do ciclano. Então não adianta você querer dizer que obedece a Deus dessa forma, porque isso para Deus não serve. Aquele que tropeça num só ponto da lei é culpado de toda a lei. Então o homem, mesmo que ele tente por si só praticar a justiça, ele tropeça na sua própria conduta, no seu próprio eu, e novamente ele cai. Então uma declaração correta disso, como nós falamos, é o texto de Tiago 2,10, que fala que quem tropeça num só ponto da lei é culpado de toda a lei. E para sermos justos, temos que obedecer perfeitamente, coisa que nós não conseguimos. A palavra de Deus lá em João, em 1 João 8, vai dizer bem assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então olha o drama da situação. Nós não somos justos, na nossa essência há injustiça, e a injustiça está ligada ao pecado, à iniquidade e aí também ao crime. Então, perante Deus, somos criminosos. E Deus, sendo justo, juiz também, ele não tolera a injustiça do homem. E o homem, por si mesmo, ele não consegue alcançar a justiça de Deus. Como que Deus resolveu essa situação? Se o homem não alcança a justiça de Deus pelas suas próprias ações, Lucas 17,10 fala que o homem, mesmo fazendo aquilo que é correto, mesmo assim ainda ele continua sendo pecador. Olha só o que diz lá no Lucas 17,10. Assim também vós, depois de haverdes feito
quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que deveríamos fazer. Então, por mais que você queira praticar a justiça e você consiga em algum momento praticar, essa justiça sua não passa de trapo de imundícia, e essa justiça também é apenas a nossa obrigação. Não fazemos nada daquilo que deveríamos fazer. Então, como resolver essa situação? Então, Deus envia um mediador para para curar e tratar esse problema, né, que é a injustiça do homem. E Deus, sendo justo, ele não tolera o pecado, ele não comunga com o pecado. E Jesus Cristo, ele foi enviado a fim de que ele mesmo pagasse, né, o preço da nossa injustiça, e por sermos injustos, e na cruz do Calvário ele pagou toda essa sentença, sendo de uma forma bem breve aqui. Então, para finalizar, então, entendendo que a cruz de Cristo Jesus, aquela morte de Cristo, ela foi para nos redimir dos nossos pecados, porque nós não tínhamos condições de pagar ou de nos livrar da condenação da nossa injustiça. Veio Cristo e pagou a fiança com a sua morte, morte de cruz. Romanos 3:21 diz bem assim: mas agora se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Ou seja, só seremos justos perante Deus baseado na justiça perfeita de Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Romanos 5:1. Então, havíamos uma barreira entre nós e o Pai Celeste, entre nós e Deus, e essa barreira ela foi propiciada, foi quebrada, e houve ali a propiciação, né, da bondade de Deus para nós através do sacrifício da morte de Cristo Jesus. Deus, que nos olhava com ira, agora nos olha como filho com paz, entendeu? João 3:36 diz: aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus tem a vida eterna, aquele porém que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, Jesus é a manifestação da justiça de Deus no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Em Cristo deixamos a injustiça e passamos a ser justificados definitivamente. Então, mudanças para melhor. Se você quer mudar para melhor a sua vida, pare de viver na sua própria justiça, porque a sua própria justiça não passa de trapo de imundícia, e seremos apenas servos inúteis. Então nós devemos olhar para a justiça de Cristo, porque ela é a justiça perfeita, a qual nós alcançamos a paz com Deus para todo o sempre. Tá bom? Deus abençoe, Deus ilumine seu coração, tenha um bom dia e um bom trabalho. Vamos orar nesse momento? Mais uma vez, pedindo a Deus seja nos conduzindo. Pai querido, Deus amado, mais uma vez, Senhor Deus, nós chegamos a Ti e queremos interceder pela vida das pessoas que necessitam da Tua graça, Pai amado, do Teu amor. Queremos, ó Pai amado, orar, Senhor Deus, para que as pessoas possam entender que nós somos, ó Pai, por natureza, filhos da ira, meu Deus, mas nós podemos encontrar a paz com o Senhor através, ó Pai, da fé em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo, ó Pai. E que nós possamos confiar a cada dia mais, Senhor Deus, nessa obra maravilhosa, Senhor Deus, que nos selou para a Tua glória, Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo, ó Pai. Queremos orar pelas pessoas, Senhor Deus, que necessitam de oração. Queremos lembrar aqui do Pai do irmão Felipe, Senhor Deus, seu Salomão, continua conservando a sua vida, meu Deus. Oramos também, ó Pai amado, pela família, Senhor Deus, do Senhor Arlindo e todo o lar, meu Pai. Cuida deles, Senhor Deus, nós pedimos a Ti. Oramos, ó Pai amado, agradecido, Senhor Deus, também pelos pedidos de oração da família do Fernando e da Giovana, que foram atendidos pelo Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Agradecemos por tudo, pela vida das pessoas que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem protegido. Nos abençoe e nos ajuda diante, Senhor Deus, dessa epidemia, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.